hoje também é o momento de reafirmar para o presente, reafirmar que somos um único país, somos um único povo, e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Se o pessoal acha que eu fui veemente na minha fala do dia 25 de março na Paulista, eu vou fazer uma comparação. A minha fala no dia 25 de março foi uma água com açúcar em relação ao que eu vou falar no dia 21 de abril. Só para te dar uma ideia. Lá foi uma aguinha com açúcar. O que eu vou falar, meu amigo, nesse dia 21 de abril não vai ser brinquedo, não. Eu vou botar para quebrar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2024. São 8 horas da manhã. E Bolsonaro volta ao palco de inelegibilidade para pressionar o STF. Enquanto ele apostava em apoiadores bilionários e políticos homólogos para tentar intimidar o STF, porém, as autoridades trabalhavam sem dar bola para a tentativa de intimidação. Ele está deitando e rolando, mas tem algumas surpresinhas que ele vai ter nas próximas semanas. Vamos entender. Mas antes eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Bolsonaro discursa neste domingo para os apoiadores na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele vai fazer uma manifestação que vai levá-lo, onde ele já fez uma manifestação que o levou à inelegibilidade pelo TSE. Além da condenação em processo mirando uma reunião com embaixadores em que repetiu uma série de teorias da conspiração sobre as urnas, o Bolsonaro também foi condenado por abuso de poder nos atos de 7 de setembro de 2022 no Rio e em Brasília. Nesse domingo, os aliados esperam uma fala dele sem ataques, mas como você viu o Malafaia dizendo, os ataques vão vir, terceirizados ou não. Mas o fato é que, após essa derradeira tentativa de intimidar o STF, ele vai descobrir nas próximas semanas que essa intimidação não funcionou, porque já existe, minha amiga, meu amigo, até um cronograma para fazer com que ele entenda que a lei é para todos. O STF vai monitorar eventuais ataques dele no ato do Rio de Janeiro, e isso é para o caso de ele fazer uma incitação, ou Malafaia fazer uma incitação, não é? Chamar as pessoas para uma manifestação mais violenta, mas é muito difícil que ele faça isso, ele não é bobo. Porém, não importa. O que acontece é que o Bolsonaro vai ser indiciado. E a justiça está seguindo o seu curso. E não será. Veja só, minha amiga, meu amigo, eu fiz a minha pesquisa, eu fiz os meus contatos, e o que dizem é o seguinte, que o Bolsonaro pode fazer manifestação, ele pode fazer o que ele quiser.
a justiça vai seguir o seu curso. Ele não vai ter prisão preventiva agora, ele vai ter um processo penal. Então, o que acontece? As etapas do processo penal contra ele vão seguir sem problemas. Ele não tem como intimidar o Alexandre de Moraes, porque a engrenagem da justiça está funcionando. Então não adianta, ele chega e junta um monte de gente numa manifestação, dizendo que é golpe, dizendo que a minuta é uma farsa, tudo bem, ele faz isso. Mas enquanto isso, a Polícia Federal prepara os indiciamentos dele, as denúncias contra ele, e isso tem um cronograma, e esse cronograma vai ser cumprido. Se o Bolsonaro não incitar, não tentar fugir e não incitar a população a um quebra-quebra, ele não vai ser preso, né? Tem o caso da minuta golpista, o STF achou melhor deixar, minuta golpista não, da tentativa de fuga para a embaixada da Hungria, tal, de se asilar, o STF achou melhor deixar para lá pela seguinte razão: porque o Bolsonaro agora está sendo monitorado, inclusive a Polícia Federal diz que sabia que ele tinha ido se asilar na embaixada da Hungria e que, por alguma razão que não ficou explicada, a Polícia Federal não achou que ele iria ficar lá escondido. Então, provavelmente não havia, no entender do STF e da Polícia Federal, a intenção do Bolsonaro resistir lá dentro. Ele foi mais fazer um teste para ver como seria ficar lá dentro, para entender. Isso é o que pensa a PF, e a Polícia Federal afirma que já sabia que o Bolsonaro tinha ido passar um fim de semana lá. Então, aí, se ele não fizer nada disso, a engrenagem da justiça vai funcionar e tudo bem. Agora, a PF vai simplesmente seguir um cronograma. Aqui você tem passo a passo a possível condenação do Bolsonaro. Então, vamos ver aqui. A Polícia Federal reúne possíveis provas materiais dos fatos investigados diante do inquérito aberto e acompanhado pela Justiça. Após o período de coleta de provas, o delegado responsável faz um relatório final e entregue à Procuradoria-Geral da República. Antes de fazer a entrega, a Polícia Federal pode pedir a prorrogação da fase de investigação. Segundo Helena Lobo da Costa, professora de Direito Penal da USP, não há limite de vezes para a prorrogação da fase de inquérito, desde que haja investigação pendente e o pedido de prorrogação ocorra dentro do prazo de prescrição, que depende da pena do crime investigado. Quanto maior a pena, maior o prazo prescricional. Em seguida, a PGR vai decidir se faz ou se não faz a denúncia ao STF. Com o relatório em mãos, a PGR decide fazer a denúncia, arquivar o caso ou pedir mais investigação à polícia. Como é uma investigação bem complexa, a das milícias digitais, a gente pode ter a combinação dessas três decisões. A autoridade pode pedir o arquivamento de um núcleo de fatos investigados e solicitar a denúncia de outro, por exemplo, afirma a professora. A Justiça analisa o caso e, se o Ministério Público decidir fazer a denúncia, a Justiça faz a análise e aceita ou não o caso. Em algumas hipóteses, acordos podem ser feitos como o de não persecução penal, espécie de ajuste entre o Ministério Público e o investigado. Denunciado aceita a denúncia, o denunciado vira réu e é feita a instrução do processo. E essa instrução, se a denúncia for aceita, o denunciado vira réu, o juiz então ouve a defesa e a acusação. Em seguida, a fase de instrução do processo, em que testemunhas são ouvidas, peritos chamados e é feito o interrogatório. Alegações finais e sentença e possibilidade de recorrer. Depois dessa fase, tanto defesa quanto acusação fazem alegações finais e aí o STF vai decidir. A depender do planejamento da Polícia Federal, Bolsonaro e seus aliados terão um indiciamento por mês até o final do primeiro semestre do ano, um em maio e o outro em junho. A Polícia Federal acredita que até maio o inquérito sobre a venda das joias da Arábia Saudita será finalizada. Para junho, a corporação prevê o fim
do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado por Bolsonaro e seus pares. Nesta semana, uma equipe da Polícia Federal vai aos Estados Unidos para obter mais informações da cooperação internacional com o FBI sobre a venda das joias por Bolsonaro, Mauro Cid e o pai de Mauro Cid. A corporação acredita que, com as informações obtidas com a cooperação com o FBI, o inquérito será finalizado. Em maio, o relatório será concluído e o indiciamento pedido. Em junho, será a vez do mais importante dos 3 inquéritos abertos contra Bolsonaro sobre os esforços para dar um golpe em 2022, culminando no 8 de janeiro em 2023. Mas o próximo caso, a PF está fazendo as últimas diligências e vai encerrar a investigação sobre joias de Bolsonaro em maio. A Polícia Federal encerrará em maio o inquérito que investiga a apropriação e venda ilegal de joias do acervo presidencial por Bolsonaro. O último passo das apurações são as diligências que os investigadores farão nos Estados Unidos na próxima semana. Após o retorno da equipe, a PF fechará o relatório final do caso, que será encaminhado ao ministro do Supremo. O foco dos investigadores é colher os depoimentos sobre a venda ilegal de joias naquele país. Serão ouvidas pessoas em Nova York, Miami e na cidade de Wilson Grove, na Pensilvânia. A PF conta com o apoio do FMI, que colabora na investigação por meio de uma cooperação internacional. Bom, a minuta do golpe. Musk e Moraes, o que esperar dos discursos no ato pró-Bolsonaro no Rio? Veja só, o que acontece? Eu vou fazer um resumo para você aqui. Você viu o vídeo do Malafaia dizendo que vai botar para quebrar, vai chamar inclusive ele diz que vai chamar o Moraes de ditador de toga. Por quê? Ele faz ataques pessoais a Moraes. O que ele não pode fazer na manifestação, eu conversei com um jurista que me explicou bonitinho a estratégia do Malafaia, que é advogado também, além de psicólogo. Então, o negócio é o seguinte: o Malafaia, ele sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer. O que ele pode fazer? Ele pode xingar o Moraes, ditador da toga, por exemplo, como ele vai falar, já falou no outro ato. Se o Moraes ficar bravo e disser qualquer coisa contra ele, ele usa o fato de que há uma briga entre os dois. Se o Moraes o processar, porque para ele ser preso, prisão preventiva, por xingar o Moraes, isso não vai fazer, porque as pessoas costumam achar que trata-se de uma picuinha. Não é. O fato é o seguinte: se o Moraes abrir um processo contra o Malafaia, ele não pode mais presidir o processo. Ele não pode ser mais o relator do processo. Se o Bolsonaro abrir um processo pessoal, como pessoa física, porque ele foi xingado, porque no processo ele não pode fazer nada se ele for xingado pelo Malafaia ou pelo Bolsonaro. Ele pode fazer o quê? Ele pode simplesmente abrir um processo por injúria, calúnia, difamação contra ele. Só que aí ele tem que sair da relatoria dos processos todos, das joias, do golpe. Você entende? Então essa é a estratégia do Malafaia e do Bolsonaro. A troca de Moraes por André Mendonça vai mudar a correlação de forças do TSE e ele vai assumir o lugar de Moraes. O fim do mandato do Alexandre de Moraes no TSE, em 3 de junho, vai provocar um rearranjo de forças no plenário com potencial para julgamentos de impacto. Com a saída do magistrado, Carmen Lúcia vai ser a presidente e a vaga em aberto será ocupada pelo ministro André Mendonça, considerado uma ala divergente na corte. Então aí realmente o TSE vai ficar bolsonarista com esse sujeito à frente. Olha só. Minuta do golpe. Musk e Moraes, o que esperar dos discursos no ato pró-Bolsonaro? A manifestação marcada para este domingo pretende reverberar a tese de perseguição à direita e de censura disseminada pelo Elon Musk. O temor da centro-direita sobre Bolsonaro em 26 é o seguinte: que ele repita o Lula. Veja só, em 2018 o Lula foi preso e colocou o Haddad para disputar no lugar dele. Só que o Haddad não é o Lula. Então todo mundo achou que o
Lula indicando o Haddad seria a mesma coisa, tal, mas não foi, não é? Muita gente não votou no Haddad porque não era o Lula. Assim como muita gente pode não votar naquele que o Bolsonaro indicar para o lugar dele, porque não é o Bolsonaro. Bom, o IPEC diz que o eleitor que não votou nem Lula nem Bolsonaro não está enxergando as melhoras na economia que estão acontecendo. Ontem mesmo muita coisa foi divulgada. É um eleitor que não sabe nem onde tem o nariz, né? E o Bolsonaro recorre a viagens para mostrar apoio, mas o Valdemar diverge sobre a estratégia de apelar para Elon Musk. O Valdemar acha que estão cutucando a onça do STF com vara curta. Enquanto isso, o PT monitora a fidelidade digital da base e quais adversários mais prejudicam o Lula nas redes para traçar uma estratégia individual para cada agressor. A que ataca mais é a Carla Zambelli. E por fim, o PT vai lançar um coronel da PM e ex-rota como candidato a prefeito de Taubaté. O PT está usando a mesma estratégia deles de usar militares aí. A pena isso para o Brasil, né? Que fiquem usando gente assim para cargos políticos, porque ele não tem nada a ver. O sujeito ser coronel da PM não qualifica como gestor. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.